Santo Agostinho nos diz que nosso coração anda inquieto e só encontra repouso em Deus. Há algumas décadas passadas, dizia-se que em breve ninguém mais iria buscar a Deus, buscar uma religião, e que a prática da vida religiosa era apenas porque a humanidade era muito infantil, muito criança. E quando chegasse a época em que o crescimento científico, tecnológico, social, econômico estivesse bem adiantado, não precisaria mais falar em Deus. Nós chegamos a ouvir, eu tive essa oportunidade de ouvir e ver num escrito, um grupo brincando, mas colocando isso nos jornais, a ideia de Deus que o atraso criou já se tornou uma coisa desnecessária. Usar até uma palavra chula, se tornou um treco desnecessário. Mas o tempo se passou e a gente vai vendo que o homem que abraçou em grande parte o ateísmo, dando unicamente valor à matéria e à ciência, vai se encontrando cada vez mais no vazio. E vai fazendo substitutos para Deus, endeusando ou idolatrando, as criaturas. Porque dentro do homem tem um sentido religioso. O homem precisa do infinito, o homem precisa do transcendente. Ele busca a felicidade e essa felicidade ele não vai encontrar em si mesmo nunca. Por isso ele tende a sair de si mesmo para buscar outra coisa fora de si. Mas quando ele busca-se fora de si nas criaturas, sempre vai lhe faltar algo. Sempre vai querer mais. Algo que o eleve. Porque em cada ser humano está escrito o desejo do infinito, o desejo do ilimitado, o desejo do transcendente. Está inscrito no coração de cada homem o desejo de Deus. Isso é o que nós chamamos de sentimento religioso, ou senso religioso. E nessa busca, o homem vai buscando, e quer buscar, como diz São Paulo, vai buscando as apalpadelas, preencher esse vazio que ele tem, um vazio existencial que só vai preencher com Deus. Mas o homem é capaz de conhecer a Deus? Essa é uma pergunta que se faz hoje. Endeusaram-se, por exemplo, a ciência, a tecnologia, mas o homem é capaz de conhecer a Deus, que ele precisa de Deus e isso é inerente à própria natureza dele. Existem várias vias ou vários argumentos que se colocam, mas o catecismo nos apresenta basicamente dois, que praticamente engloba todos os outros. O mundo e o homem. À luz da razão, o homem observando o mundo e observando-se a si mesmo, ele vai chegar à conclusão que existe um ser que é infinito, que é criador e que é senhor de todas as coisas. Se for honesto intelectualmente, honesto diante de si mesmo, essa necessidade vai ser suprida por um ser que é superior a ele e que é infinito. E esse ser é Deus. Se nós observamos o mundo, por exemplo, com toda a sua ordem, as galáxias, os planetas, as células, um átomo, um genoma, um DNA, como hoje é mais comum. Se nós observamos toda a obra da natureza, seja macro, seja micro, com a sua perfeita ordem, tudo vai nos falar de que esta ordem exige que haja uma inteligência ordenadora que crie naquela ordem uma imagem sua ou um vestígio seu. E essa inteligência ordenadora que criou todas as coisas do nada, do não existir, passou a existir. Do nada, a coisa se fez.
Essa inteligência ordenadora nós chamamos de Deus. Se nós observamos a beleza que há nas coisas e essa atração que nós temos para o belo e que encontramos a beleza nos pássaros, nas montanhas, nos mares, nos rios, nos animais. Encontramos em tudo isso vestígios, e diziam os antigos, vestígios de Deus, porque todas essas coisas expressam uma beleza infinita que é a referência ou é a plenitude da beleza que deixa o seu vestígio nestas coisas criadas. Como aquele homem que, admirado com a natureza, simplesmente abria a boca e dizia: que belo! E se é belo, se é bela esta natureza e esse ambiente que eu estou vendo, muito mais belo é aquele que construiu toda essa natureza. Portanto, através da obra criada, isso vai se exigir que haja alguém que tenha criado. E esse Criador é Deus. Se nós observamos as contingências que há no mundo, coisas que hoje existem e amanhã não existem, e que há o movimento do existir a não existir, e do não existir ao existir, esse movimento que há no mundo, e coisas que se acabam, coisas que começam, outras que recomeçam, outras que se transformam, mas numa linha ordenada. Isso exige que haja uma inteligência ordenadora dessa linha e que mova, perdoe o pleonasmo, esse movimento, provoque esse movimento de causa e efeito, e esse motor nós chamamos de Deus. E já que falamos de causa e efeito, o efeito vai a uma causa, ou vem de uma causa, que vem de outra causa, que vem de outra causa, até nós chegarmos a uma causa primeira, que é incausada, senão não seria a primeira, e essa causa primeira, esse princípio, é o princípio criador, nós chamamos de Deus. De modo que o homem, pela própria razão, observando todas as coisas, vai chegar necessariamente ao conhecimento da existência de Deus, da grandeza de Deus, do infinito que é Deus, e dos seus atributos. Mas se nós observarmos o próprio homem, que ama o belo ou ama a beleza, o homem que tem inteligência, e com essa inteligência ele é capaz de conhecer as coisas, e com essa inteligência ele busca e tem sede da verdade, e quando encontra a verdade ele é feliz e repousa, mas ele quer mais coisas, e ele é capaz de chegar do conhecido ao desconhecido, num movimento intelectual, gradativo, mas racional, e que é ordenado. Isso revela que nele há algo que não é apenas cabeça, tronco e membros, que não é apenas um grupo de células, né, ou com órgãos. E essa, além dele ser um ser inteligente, não apenas segue os instintos, e pode controlar os instintos com essa inteligência, com a sua vontade, ele possui uma aspiração ao infinito e é capaz de escolher as coisas. Tem a capacidade de escolher entre uma coisa e outra o que ele pensa que é melhor. É o que se chama de vontade. E ama a liberdade dessa escolha. Por outro lado, o homem busca o bem com essa vontade livre. E busca o bem moral, porque na sua cabeça, muitas vezes até deturpada, por causa do pecado original, o homem busca o bem e evita o mal. Pelo menos o bem que ele considera como bem, chamado bem moral. E tudo isso mostra que há um Criador que criou todas as coisas, que criou também o homem,
e que nas coisas na natureza deixou o seu vestígio, e no homem deixou a sua imagem. O homem, então, possui um corpo e possui uma alma. Tudo isso o homem é capaz de conhecer através da própria razão. E é isso que a igreja nos ensina, que o homem, pela razão, pode conhecer a existência de Deus, os seus atributos, a existência da alma, pode buscar a verdade, mas, devido à sua própria limitação, ele vai às apalpadelas, como vai nos dizer São Paulo. E indo às apalpadelas, o homem pode muitas vezes errar nessa busca. Por isso o homem muitas vezes cria ídolos para si, e coloca coisas da natureza como seus ídolos. Ele se engana, por isso ele vai e pega a natureza e chama a natureza de deusa, ou é capaz de adorar um animal, ou adorar um objeto, ou até adorar uma pessoa. O homem tem esse senso religioso que busca a Deus, e ele vai sempre adorar, sempre vai ter essa submissão, ou sempre vai buscar algo para adorar. E nesse erro que ele tem na sua ignorância, ou na sua fraqueza, até por causa do pecado original, o homem muitas vezes coloca no lugar de Deus a criatura, no lugar do Criador a criatura. É o que nós chamamos de idolatria, e que chamamos a origem das diversas religiões, vem desse senso do homem, senso religioso, mas dessa dificuldade que o homem tem de chegar a Deus. Ele é capaz de chegar, mas devido às suas próprias limitações. Depois nós vamos aprender, por causa do pecado original, ele erra nesse chegar a Deus. Ele tem capacidade de chegar a Deus, mas ele tem dificuldade. A razão nos leva até certo ponto, por causa da própria dificuldade do homem. Daí é necessário que Deus venha ao encontro do homem. E foi por isso que Deus então se revelou. O homem é capaz, precisa, ele é um ser chamado à comunhão com esse Deus, mas ele caminhando, ele não consegue chegar. Ele tem dificuldade e erra no caminho. Outras vezes prefere negar, como é o caso dos ateus, teóricos ou práticos. Outras vezes prefere ignorar. Outras vezes prefere ser indiferente, mas jamais ele vai conseguir deixar de adorar. Se não adora a Deus, vai adorar a criatura. Então, devido a essa dificuldade que o homem tem, essa fraqueza, Deus então vem e se mostra, e se revela, e diz: eu estou aqui e eu vou me revelar, porque ele criou o ser humano, criou o homem, a sua imagem e semelhança, e criou para que o homem vivesse em comunhão com ele. Daí a necessidade que nós temos da revelação. E é sobre a revelação que nós vamos falar na próxima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.